Vocês já pensaram em ganhar dinheiro sem precisar trabalhar? Não acham que isso é possível? Mas eu garanto que é possível sim. E esse será o tema do vídeo de hoje. Mas se você é aquela pessoa que acha que vai ganhar dinheiro rápido, que vai enriquecer do dia para a noite, já vou dar um recado. Esse vídeo não é para você. O que eu vou passar hoje é um processo que leva alguns anos para acontecer, mas se vocês fizerem com foco, determinação e consistência, aí sim vai dar certo. Então vem comigo que eu vou mostrar como fazer isso. Fala galera, aqui é o Rafael do canal Casado e Não Falido, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o investimento que eu, particularmente, é o que eu mais gosto. Esse investimento não é muito conhecido, mas conforme os anos estão passando, ele está caindo cada vez mais nas graças dos brasileiros. São os queridinhos fundos imobiliários, ou, para os mais íntimos, os FIIs. Vamos começar falando um pouco sobre os fundos imobiliários. Eles são separados em 5 categorias. A primeira categoria são os fundos de tijolos, onde eles investem em imóveis reais, imóveis físicos mesmo, como hospitais, escolas, agências bancárias, casas, prédios comerciais, galpões logísticos, entre outros que são reais, que são físicos mesmo. A segunda categoria são os fundos de papel, que eles investem em contratos imobiliários, letras de créditos imobiliários e hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, entre outros tipos de contratos. A terceira categoria são os famosos Funds of Funds, ou fundos de fundos, que eles investem em outros fundos imobiliários. No começo é meio confuso de entender, mas dentre os fundos imobiliários, os fundos de fundos é o ativo que tem mais diversificação dentre todos eles. Com apenas um ativo, vocês investem em contratos imobiliários, em imóveis reais e em outros fundos também. A quarta categoria são os fundos híbridos. Esses fundos possuem em sua carteira uma mescla de investimentos em diferentes ativos do segmento imobiliário, como LCIs, letras hipotecárias, outros fundos imobiliários e também em imóveis. E por último, e não menos importante, os fundos de desenvolvimento, que tem como objetivo a venda de imóveis, o desenvolvimento de como se fosse uma construtora. Compra um terreno, constrói e vende. Agora que vocês já conheceram as categorias dos fundos imobiliários, vamos para a tela do computador para eu mostrar os indicadores que eu vejo, que eu analiso, que eu acho mais importante, né? Para poder tomar as minhas decisões na hora de em qual fundo que eu vou investir. Galera, para a tela do computador. Em questão de fundos imobiliários, eu gosto muito desse site aqui, ó, Funds Explorer. Ele é um site que só mexe com fundos imobiliários. Então ele te dá todas as informações que você precisa para poder consultar se um fundo ele é bom ou não. É um site bem simples, tá? Se estiver dando muito eco, peço desculpas, é porque eu estou gravando pelo notebook, então o áudio dele, o microfone dele não é muito bom, tá? E se tiver algum barulhinho de fundo, é porque está tendo obra aqui perto de casa, tá? Então vamos lá. É um site bem completinho, tá? Tem as variações do dia, as maiores altas, as maiores baixas, fundos imobiliários em destaque. Quando vocês quiserem procurar um fundo imobiliário, vocês só vêm aqui nessa lupinha, tá? E coloca o fundo. Por exemplo, HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística, que ele é administrado pela Credit Suisse. Ó, tá vendo aqui, ó, Credit Suisse. Aí aqui tem toda a descrição dele, que a HGLG é um fundo imobiliário do tipo de tijolo. Seus recursos têm como base investimentos em empreendimentos de galpões logísticos. Tem a cotação do dia, aí se você quiser, ó, de 6 meses, 1 ano. Aqui tem umas informações básicas dele, a razão social, CNPJ, o segmento que
que ele aborda, patrimônio inicial, quantidade de cotas emitidas. Aí tem mais dados gerais aqui, que é um videozinho. Aí, um dos fatores que eu vejo. Dividend yield, que seria o retorno, o quanto ele te pagaria por mês. Que nem o retorno por cota, a última cotação foi de 2,20. Se eu juntasse 3 meses, seria de 4,40. 6 meses, 7,70. Aí aqui é a relação do valor da cota atual de 3 meses, de 6 meses, é questão de porcentagem, tá? Dividendos que foram pagos, né? Aqui também tem outro gráficozinho de dividendo. Aqui tem umas outras informaçõezinhas. O valor patrimonial dele, por ação, tá? Você vê que ele vem numa leve crescente, tá? No decorrer dos meses. E uma coisa que eu acho muito legal nesse site é o seguinte, é isso aqui, ó. Ativos do HGLG. Ele mostra aonde que está localizado e quais são os imóveis que ele investe, que ele é dono. Tem em Minas, tem em Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e em São Paulo. São 17 ativos em 5 estados. Aí aqui você tem o endereço deles, toda a localização certinho. Que nem aqui em Betim, Louveira, tem a Gerdau no Rio de Janeiro, Brascabos em Rio Claro, Itupeva, Lojas Americanas em Uberlândia, apesar que Lojas Americanas depois faremos um vídeo à parte falando sobre isso. A vacância é outro fator que eu procuro ver e estudar para saber se os imóveis estão bons. Os fundos imobiliários. Quanto mais imóveis alugados, o retorno financeiro é maior. Então, se vocês forem ver, ó, em fevereiro, que é a última base aqui que eles têm, de 2022, a vacância era de 7%. É uma vacância bem baixinha mesmo. Esse site ele é muito legal, ele é muito completo e você pode ver outros, que nem esse daqui é o meu queridinho. Eu gosto muito dele, MXRF. O MXRF ele é um fundo de contratos imobiliários, né? Aqui fala sobre a descrição dele. A cotação dele é baixa mesmo, é R$10. Hoje ele está pagando cerca de 1% ao mês de dividend yield. Aqui ó, as informações, dividend yield, ó, 1%, o último. Ele pagou 10 centavos por cota. Aí aqui a questão dos dividendos, né, quanto ele pagou, ó, sempre 10, 8, ele não sai muito dessa faixa. Só que em janeiro de 2014 que ele pagou 1 centavo. Mas ó, é um caso bem isolado. Mas ele mantém sempre uma média aqui de 8, 7, 10 centavos por cota. Tá? Como ele se trata de um fundo imobiliário de papel, ele não tem vacância, porque ele trabalha com contratos. Então não há vacância nisso. Tanto que se você procurar aqui, ó, ele não tem aquele quadrinho da vacância. Agora, um outro que eu invisto também, que eu gosto bastante, é esse aqui, ó, BCFF11. Que ele é um Fund of Funds, que é um fundo de fundos, que eles falam. BCFF é um fundo imobiliário do tipo FOF, fundo de fundos. Seus investimentos são destinados primeiramente à aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Então você aqui, nesse caso do BCFF, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, tá? Que fique bem claro. Eu só estou apresentando e vocês tirem suas próprias conclusões, se vale a pena ou não. Ele já é um fundo bem diversificado mesmo.
Ele ajuda bastante para quem está começando. Ó, o último pagamento de proventos dele foi de 56 centavos, dividend yield de 0,85. Um outro fator que eu vejo também quando eu vou analisar um fundo imobiliário é isso daqui, ó, PV sobre VP. Esse é o último fatorzinho aqui, ó, no canto direito. Por quê? É o preço sobre o valor patrimonial dele. Esse é o cálculo. E o que acontece? A base dele é 1. Se ele tiver menor que 1, ele está teoricamente barato, vamos dizer assim. Se ele tiver maior que 1, ele está teoricamente caro. Não é um fator muito relevante para mim, porque para mim fundos imobiliários ele é mais para você ter um retorno mensal, para você poder investir em outras coisas. Hoje ele está custando R$ 64, ele está com uma quedinha de 1%. Na variação dos últimos 12 meses ele teve uma perda de 14%, tá? Mas é aquilo que eu falei, ele sempre vai te dar um retorno mensal. E é isso que nos fundos imobiliários é o que conta para mim. Ah, valorizou? Beleza, mas para mim o que vale é mais o retorno mensal para poder reinvestir. Ó, os proventos por cota. O último foi de 56 centavos. Nos últimos 3 meses ele pagou 1,68. Nos últimos 6 meses 3,38. Isso aqui é por cota, tá? Dos dividendos, né? Aqui é a questão dos dividendos, que ele pagou desde janeiro de 2010 até o final do ano passado. Aqui é o valor patrimonial dele. E alguns fatos relevantes. Alguns comunicados que nesse site também tem. Agora que já vimos, já sabemos quais as categorias, quais os indicadores, vamos para o que interessa. Como podemos receber uma graninha extra sem precisar trabalhar? Os fundos imobiliários são um dos poucos investimentos que eles pagam mensalmente, como se fossem aluguéis mesmo. É isso mesmo que vocês ouviram. Eles pagam mensalmente. Mas como que isso ocorre? Porque assim, os fundos imobiliários eles recebem os aluguéis dos imóveis ou dos contratos e eles repassam uma parte desses aluguéis para os acionistas, os investidores. Então, como nós temos que pagar aluguel, quem paga aluguel, né, tem que pagar aluguel todo mês, então eles dividem a parte do lucro dos aluguéis para os acionistas todo mês. Agora, aquele exemplinho top para vocês terem uma compreensão melhor do raciocínio dos fundos imobiliários e como fazer uma graninha a mais aí sem precisar trabalhar. Vamos supor que você invista num fundo imobiliário que ele custe R$10 por mês, ok? Guarde esse valor, R$10 por mês. E ele te rende mensalmente 1%. Então ele vai pagar ali um dividendo de mais ou menos 10 centavos por mês, ok? Vamos supor que vocês invistam R$200 por mês nesse fundo imobiliário, o que equivale a 20 papéis por mês você comprando, o que vai te dar uma renda de R$2 por mês. E se você manter esse processo dos R$200 por mês durante 5 meses, você vai ter um equivalente a R$1.000, correto? E esses R$1.000 vão te pagar mensalmente R$10 por mês, ok? Até aqui tudo certo? Top? Então vamos continuar o raciocínio. Então, a partir do 5º mês, você não vai mais comprar só 20 cotas. Você vai começar a comprar 21, porque os dividendos que ele está te pagando, você consegue comprar mais uma. E conforme o tempo for passando, isso vai virando uma bola de neve e vai aumentando o seu patrimônio, porque você vai ter o dinheiro do seu aporte comprando, mais os dividendos que eles vão estar te pagando. E isso se chama o efeito juros compostos. Então, nesse caso, você começa a investir mais sem precisar aportar tanto. Porque o que ele vai te pagar por mês, e você vai estar conseguindo reinvestir nesse fundo imobiliário, aumentando muito mais rápido o seu patrimônio. E detalhe, sem precisar trabalhar. Porque o reinvestimento, você não está fazendo esforço nenhum. Os fundos estão te pagando e você está apenas recebendo e reinvestindo naquele fundo ou em outro ativo que você queira. É um processo demorado, entendo, ok, mas conforme o tempo for passando, você vai ver que o que o fundo vai estar te pagando
é igual ou superior ao que você recebe mensalmente trabalhando mesmo numa empresa ou como autônomo. Aí vem a parte boa. Aí você escolhe se você quer continuar trabalhando, se você se aposenta, se você vai fazer outra coisa, se você abre um negócio, fica a seu critério. Aí você coloca os seus projetos, os seus sonhos, tudo em dia, tudo em ação. Só mais um exemplinho para vocês entenderem. Se nesse processo vocês conseguirem investir R$ 1 milhão, é um dinheiro muito alto, entendo. Mas é possível, desse jeito é possível, vocês aportando todo mês, é aquilo que eu disse no começo do vídeo, a consistência, o foco em alcançar o seu objetivo da independência financeira e reinvestindo os dividendos em questão de 10, 15 anos, dependendo do valor que vocês investirem, é possível chegar. Agora vamos voltar ao exemplo. Você tendo 1 milhão investido a 1% ao mês, ele vai te dar um retorno de dividendos de R$ 10 mil por mês. E cá entre nós, R$ 10 mil por mês no Brasil é uma graninha boa. Vamos dizer que 80% dos brasileiros não ganham isso. E é como eu disse no começo do vídeo, é um processo demorado, vai levar por volta aí de uns 10, 15 anos ou mais para isso acontecer, mas é aquilo, no final vai valer a pena, porque você fica livre para fazer o que quiser, tocar os seus projetos, os seus sonhos, ou viajar mesmo. Tem o fundo imobiliário na carteira e quando está chegando perto da data do pagamento dos dividendos, dá um ânimo tremendo, é surreal. Porque você sabe que vai cair aquele dinheiro na conta e você não precisou fazer nada. É nesse momento que você sabe que você está no caminho certo para a sua independência financeira e psicologicamente ajuda bastante a não parar de investir. O mais importante no trajeto dos investimentos é nunca desistir. Persistir sempre que vai dar certo. A constância é a chave do sucesso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado valor na vida de vocês. E não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar os sininhos para os próximos vídeos. Obrigado!